Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, a partir do 17. Mateus, capítulo 27, a partir do 17. Mateus 27, do 17 ao 20, assim nos diz a palavra. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem queres que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Senhor, eis aqui tua palavra, vem falar ao nosso coração. Precisamos, ó Deus, da tua direção. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Alimenta o nosso coração nessa manhã. Desperta o nosso coração a obedecer ao Senhor. E em nome de Jesus te louvamos pela tua palavra que fala ao nosso coração. Ó Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, o Senhor Jesus está sendo entregue. E diante do povo estão dois prisioneiros, Barrabás e Jesus. Barrabás era um homem que era conhecido pelo povo porque ele queria a libertação romana de Israel. O povo de Israel era oprimido e vivia sob o domínio dos romanos. E Barrabás era um agitador político. Alguém que saía pelas ruas, que tinha seu movimento político, que dizia: vamos nos libertar do poder de Roma, vamos ser livres. E por isso Barrabás estava preso. Jesus Cristo, ele havia sido preso também. E chegou a Páscoa. E na Páscoa ele tinha um costume de soltar um prisioneiro. Por quê? Páscoa é libertação. Quando aconteceu a primeira Páscoa? Quando o povo foi liberto do Egito. O povo estava aprisionado, era escravo no Egito. E lá no Egito esse povo sofria. Mas Deus fez com que o seu povo fosse liberto. E a primeira Páscoa aconteceu ali, quando um cordeiro foi sacrificado. Eles passaram o sangue do cordeiro em volta das portas de suas casas, e eles foram libertos do Egito. A primeira Páscoa aconteceu. Então Páscoa é passagem, é libertação, é recomeço. E todos os anos eles comemoravam a Páscoa. E mais uma vez, aqui nesse momento, eles celebram a Páscoa. E para que eles se lembrassem do que Deus havia feito há muitos anos atrás, lá no Egito, eles tinham o costume de libertar um prisioneiro. E aqui estavam dois homens, o prisioneiro Barrabás e o prisioneiro Jesus Cristo. E o povo então é incentivado a gritar, a pedir que Barrabás fosse liberto e Jesus Cristo fosse morto. Mas quem incentivou o povo a fazer isso? No verso 20 que nós lemos, aí do capítulo 27 nos diz: mas os principais sacerdotes
E os anciãos, os sacerdotes e os anciãos, persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Os sacerdotes eram os líderes religiosos. Por que os líderes religiosos queriam a morte de Jesus e a libertação de um agitador político? A libertação de Barrabás. No verso 18, nós temos a resposta. Quando Mateus escreveu, ele escreveu um motivo porque os sacerdotes e os anciãos queriam a morte de Jesus. No verso 18 nos diz: porque sabia que por inveja o tinham entregado. Eles estavam movidos por inveja, queriam a morte de Jesus, queriam que um prisioneiro fosse liberto, e Jesus, o inocente, foi morto. E isso foi o que aconteceu. O inocente morreu pelo culpado, o justo salvou o condenado, e Jesus sobre a cruz foi morto. E o povo estava ali reunido. Pilatos então pergunta ao povo: a quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, esse que vocês chamam de Cristo? Porque ele sabia que por inveja o tinham entregado. Hoje em dia, em nossa sociedade, é muito comum a cultura do cancelamento. Nós pegamos uma pessoa e cancelamos essa pessoa. Fazemos com que ela seja destruída. Mas essa cultura não é moderna. É uma cultura antiga, que vem desde os primórdios da humanidade. E essa cultura de desfazer o outro, de desprezar o outro com toda força, sempre esteve em nossa sociedade, desde o início. Esse cancelamento pode ser motivado pela inveja. O que os sacerdotes e os anciãos tinham a respeito de Jesus? Inveja. E esse cancelamento, que hoje em dia é tão comum, sempre existiu, e nós vemos que eles queriam cancelar Jesus Cristo. Queriam anular, queriam que a sua mensagem fosse desfeita, queriam calar Jesus. Eles tinham inveja do movimento que Jesus estava tendo. Jesus começou seu ministério, sua fama se espalhou por toda a região. As pessoas iam até Jesus, os milagres aconteciam, havia libertação, havia recomeço, milagres aconteciam, e os líderes religiosos olhando para Jesus, olhando para aquilo que Jesus fazia, olhando para as multidões que seguiam Jesus, eles começaram a ter inveja. Por que o movimento de Jesus chama mais atenção do que a nossa religião, o judaísmo, que é tão tradicional? Por que tantos seguidores? Por que uma multidão segue Jesus? O que tem de mais em Jesus? Vamos cancelá-lo. Motivados então por inveja, queriam acabar com Jesus. Então nós vemos que esse cancelamento, que hoje em dia é tão comum, não é uma coisa moderna. Ele sempre existiu. Você lembra de Caim e Abel? Caim, olhando para a oferta de Abel, vendo que Deus havia se agradado de Abel, ele vai e mata o seu irmão. Ele tira a vida do seu irmão, motivado por
inveja, ciúme. E hoje em dia, a história continua se repetindo. Você se lembra de um jovem chamado José, mais conhecido como José do Egito? Ele tinha os seus irmãos, e os seus irmãos, motivados por inveja, não o amavam, queriam anular o seu irmão, queriam até mesmo a morte de José. E obedecendo o pai, José vai ao encontro dos irmãos no campo, bem afastado. Chegando lá, eles pegam José, tiram a túnica, jogam o menino no poço. Depois vendem José como escravo. Passava uma caravana de ismaelitas e eles venderam o irmão. Hoje em dia, os irmãos de José permanecem como irmãos de José. A inveja dos irmãos ainda existe. E nós precisamos pedir a Deus que trate o nosso coração. Eles queriam matar o irmão. Queriam tirar a vida do irmão. Mas aí eles resolvem mudar o plano e vendem José ao Egito. Quem são esses? Os irmãos de José, filhos do mesmo pai, Jacó. E lá no Novo Testamento, Estevão, quando ele é preso por anunciar o nome de Jesus, em sua defesa, em Atos capítulo 7, verso 9, ele diz o seguinte: Estevão está declarando, em Atos capítulo 7, verso 9, os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Em toda a narrativa bíblica, nós vemos que aqueles que sofriam, que eram perseguidos, desprezados, cancelados, anulados, muitas vezes sofriam com a inveja. Temos Caim, que matou Abel. Temos os irmãos de José, que queriam a sua morte, que disseram ao pai que José estava morto, sendo que ele estava vivo. Nós temos também outro personagem que sofreu pela inveja. Um pequeno pastor de ovelhas chamado Davi. Entre todos os seus irmãos, ele havia sido escolhido para ser o novo rei de Israel. Mas quem ele era? Apenas um pastor de ovelhas. E assim como o pai, assim como José, ele obedeceu o pai e foi ao encontro dos irmãos. Em obediência ao pai, José foi encontrar os irmãos. E aqui Davi também vai ao encontro dos irmãos, porque seus irmãos estavam na batalha, era uma guerra contra os filisteus, e Jessé diz a Davi: leve alimento aos seus irmãos. Davi, como José, obedeceu o pai e foi encontrar os irmãos. Chegando lá, ele viu Golias afrontando o exército de Deus. E mais que depressa, ele se dispôs à batalha. Ele se colocou como voluntário. Eu vou enfrentar o gigante. Ele viu que todo o exército estava tremendo de medo. E ele se colocou como voluntário. Ele disse: eu vou enfrentar o gigante. E seus irmãos zombaram dele. Assim como os irmãos de José, os irmãos de Davi o desprezaram. E um deles disse o seguinte, em 1 Samuel, capítulo 17, verso 28.
Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? O que você veio fazer aqui? Você está querendo enfrentar um gigante. Quem você pensa que é? Davi, ele não confiava na sua própria força, na sua estratégia, mas ele confiava em Deus. Ele era um servo obediente a Deus e por isso ele se colocou como voluntário. Eu vou enfrentá-lo. Mas quem são os primeiros que se levantaram contra Davi? Seus próprios irmãos. Da mesma forma que os irmãos de José o desprezaram, os irmãos de Davi também o desprezaram. Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele foi confiando em Deus. Ele sabia que os seus irmãos não estavam torcendo por ele. Ele sabia que ele não teria a torcida, a alegria dos irmãos. Mas ele foi confiando no Senhor e o Senhor deu vitória para Davi. E muitas vezes nós pensamos que essas coisas aconteciam só no Velho Testamento, né? Não, no Novo Testamento também acontece. E o próprio Jesus, quando fala da parábola do filho pródigo, ele destaca isso. Ele fala sobre isso. Haviam 2 filhos. O filho mais moço pede ao pai a herança, vai embora, mas ele gasta tudo, e quando a ficha cai, ele reconhece seu erro, resolve voltar para casa, o pai o recebe com um abraço. O pai vai ao encontro do filho, o abraça, ele recebe anel no seu dedo, sandália nos pés, novas vestes, um banquete, festa pela alegria do reencontro. Mas o irmão mais velho, que estava no campo, quando estava se aproximando da casa e viu a festa, o movimento, ele chega para um servo e diz: o que está acontecendo aí? Seu irmão que foi embora, voltou. E o pai então vai ao encontro do filho mais velho e diz: vamos nos alegrar. Seu irmão estava perdido, seu irmão estava desviado, afastado, agora ele voltou, vamos nos alegrar, vamos festejar. E ele ficou com inveja, ciúme. E disse para o pai: eu sempre estive aqui com o Senhor, e o Senhor nunca me deu um animal para ser sacrificado, para eu festejar com os meus amigos. E o pai diz: meu filho, tudo que você me pedir eu vou te dar. Motivado por inveja, o filho mais velho não se alegrou quando o filho mais novo voltou para casa. E aí a gente pergunta, né? Quem é o filho pródigo aí? Parece que os dois são pródigos. Os dois precisam voltar para o pai. Tanto o filho mais novo como o filho mais velho. Os dois precisam voltar a ter relacionamento, intimidade com o pai. E na palavra de Deus, nos diz que, em Filipenses capítulo 2, 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Devemos reconhecer o nosso lugar, devemos servir uns aos outros. E aí vem Jesus.
Jesus que deixou sua glória, sua majestade, se fez homem, habitou entre nós. Quando ele reuniu os discípulos para a última ceia, ele pegou a água, a toalha, e foi lavar os pés dos discípulos. Ele nos deu a maior lição sobre humildade, sobre serviço, sobre estar à disposição do outro. Hoje em dia, aqueles que não amam o próximo, aqueles que invejam o outro, estão mais vivos do que nunca. A cultura do cancelamento, motivada pelo ódio, pela inveja, ainda é muito comum e ela não é moderna. Mas Jesus, ele nos deu um novo mandamento. Ele nos disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Devemos servir uns aos outros, devemos lavar os pés uns dos outros, devemos nos submeter, ter um coração de servo. Jesus, por misericórdia e amor, ele deixou que Judas estivesse até mesmo à mesa. Quem era Judas? Ele queria a morte de Jesus. Judas estava movido por ganância, por ciúme, por inveja, mas Jesus deixou que Judas estivesse à mesa. E Jesus disse: o traidor está aqui entre nós. Isso nos ensina algo precioso. Nos ensina que nós vamos conviver com aqueles que querem o nosso mal. Eu preciso conviver com aqueles que não vão se alegrar com as minhas alegrias. Isso aconteceu com Abel, aconteceu com José, aconteceu com Davi, aconteceu com Jesus. Judas estava ali, sentado entre os discípulos. E ele não foi expulso, mas ele estava ali entre eles. E nós precisamos orar sem cessar, para que Deus derrame amor no coração desses que precisam nascer de novo, desses que ficam maquinando o mal contra nós. Todas essas situações que eu falei se referem a uma palavra só, que é inveja. Ela é uma atitude errada que leva a comportamentos pecaminosos. Inveja é querer ter o que a outra pessoa tem, ficando ressentido com o seu bem e com a conquista do outro. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando a outra pessoa é abençoada e chega até mesmo a odiar seu irmão porque tem aquilo que cobiça. E muitas vezes nós nos esquecemos do último mandamento. Entre os 10 mandamentos, tem um último mandamento lá que muitas vezes nós esquecemos dele. E qual é ele? Vamos lembrar? O primeiro: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, santifica um dia da semana ao Senhor, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem seus dias sobre a face da terra, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Não cobiçarás. Muitas vezes nós esquecemos deste mandamento. E a cobiça, ela começa no nosso coração e muitas vezes nós vamos cobiçando,
desejando, e ela se torna inveja. Em Êxodo, capítulo 20, 17, nos diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem a sua jumenta, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Êxodo 20, 17. A inveja também pode vir pela cobiça. E a inveja, ela revela o nosso velho homem. Em Tito 3:3 nos diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando? Outrora. Quando é outrora? O nosso velho homem era assim. Agora que somos nova criatura, temos um novo homem, isso não pode existir no nosso coração. Em vez de inveja, devemos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Aprenda a reconhecer o outro sem cobiçar aquilo que ele tem. Se o irmão recebeu aquilo que você sempre desejou, você não vai cobiçar, mas você vai agradecer a Deus. Você vai dizer: Deus, eu te agradeço, porque meu irmão recebeu. E quando nós temos um coração grato, quando nós nos alegramos com o outro, alegramos o coração de Deus. Quem ama o outro, quer que ele esteja bem, e não fica com inveja, insatisfeito, se não recebeu a mesma bênção, se não tem o que o outro tem. E Jesus disse, Mateus capítulo 10, verso 16: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Você precisa ser prudente. Deus quer te abençoar, Deus vai te guardar, te proteger, mas muitas vezes estamos cercados por pessoas que não querem o nosso bem. E isso foi o que aconteceu com Jesus. O seu povo, aqueles que gritaram: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, foi este povo, este mesmo povo, que gritou também: crucifica-o. Mas por que eles queriam a crucificação de Jesus? Porque Jesus não tinha a mesma mensagem que Barrabás tinha. Barrabás, ele queria a libertação romana. E o povo também desejava isso. A mensagem de Barrabás agradava a multidão. Jesus, quando ele entra em Jerusalém, quando ele vem na entrada triunfal, todo mundo coloca a expectativa em Jesus. Ele é o rei que nós precisamos. Ele vai se levantar e ele vai nos libertar do poder romano. Ele é a nossa esperança. Mas Jesus, ele chega, olha para o templo, para aquilo que eles estavam vivendo ali. Ele se levanta em ira, sai derrubando as mesas, dizendo: vocês fizeram da casa do meu pai um lugar de comércio. Jesus não pregava aquilo que agradava os ouvidos da multidão. Jesus não pregava o que as pessoas queriam ouvir. Ele pregava a respeito do reino de Deus. O seu reino não era terreno. Ele queria reinar, era no coração daqueles homens. E eles precisavam reconhecer Jesus
como libertador do pecado. Jesus não era mais um libertador político como Barrabás. E quando eles viram que Jesus não seria o rei que iria libertá-los do poder romano, eles começam a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Mas por quê? Motivados pelos sacerdotes e os anciãos, os líderes religiosos, que muito tempo estavam ali nas tradições, começam a ver o movimento de Jesus e começam a perceber que eles precisavam cancelar Jesus, precisavam matar Jesus. E o povo grita: crucifica-o, crucifica-o. Barrabás então é solto, Jesus é condenado. E qual foi a condenação de Jesus? A morte no madeiro. E foi motivado por inveja que os anciãos e os líderes religiosos se levantaram contra Jesus. Mas nós podemos nos lembrar de outros que foram motivados por inveja. Nós nos lembramos de Satanás. Em Isaías, capítulo 14, do 12 ao 14, nos diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas, das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Querendo ser semelhante ao Altíssimo, o diabo então foi expulso do céu. E ele se torna então o nosso adversário. E pela inveja, pelo orgulho, pelo desejo de ser como Deus, ele é expulso do céu. E esse mesmo sentimento, ele quis colocar no coração dos nossos primeiros pais. O mesmo desejo, ganância, arrogância, ele quis colocar também com sutileza no coração de Adão e Eva. Ele quis trazer os mesmos sentimentos ao coração dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Se você comer, você será como Deus, igual a Deus. E eles desobedecem e comem do fruto que Deus diz para não comer, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Eles comeram, desobedeceram a Deus, queriam ser como Deus. E se tornaram conhecedores do bem e do mal. Como está o nosso coração? O que o nosso coração anseia? Muitas vezes nós estamos ansiando apenas as coisas deste mundo. Vivemos trabalhando, esforçando no dia a dia para conseguir aquilo que nos agrada. Não que você não tenha que trabalhar, se esforçar. Na palavra diz: aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Enquanto você obedece a Deus, Deus te abençoa no seu trabalho. Não é o contrário. Você precisa obedecer a Deus e fazer tudo para a glória de Deus. E quando você faz tudo para a glória de Deus, Deus vai te abençoar. As bênçãos virão e te alcançarão. Jesus, ele foi desprezado pelo seu povo.
o rei que deixou a sua glória, o rei que é digno de todo louvor e de toda adoração. Mas desde o início Jesus foi desprezado. Ele deixou sua glória. O anjo Gabriel avisa para Maria: você será a mãe daquele que será o Messias. E José pensa em deixar Maria. Jesus já é rejeitado pelo Pai. Mas o anjo aparece para ele em sonho e diz: receba Maria como sua mulher, porque o que nela está sendo gerado é filho de Deus, é o Messias. E José então muda o plano. Ele pensava em deixá-la secretamente, porque ela estava grávida e o filho não era dele. Naquela época, uma mulher grávida, fora do casamento, iria ser apedrejada até a morte, iria morrer. Mas ele não iria falar nada, ele ia ficar calado, iria deixá-la secretamente, então ela não iria morrer. Mas o anjo aparece para ele: não deixe Maria, não deixe o menino. Você vai criar esse menino como pai adotivo. Não despreze Jesus. Eles então vão para Belém. Chegando em Belém, não tem lugar para vocês. Mais uma vez Jesus é desprezado. E o bebê nasce no meio dos animais, num curral, e ele é deitado em manjedoura, no coxo onde os animais comiam. Mais uma vez, desprezado. Herodes fica sabendo que o rei havia nascido, e o que Herodes faz? Manda matar todas as crianças de Belém e da região. O rei foi mais uma vez desprezado. E eles fogem para o Egito. E lá no Egito, Deus protege, guarda José, Maria e Jesus. No tempo certo eles retornam. Ele é desprezado desde o início. Ele não foi desprezado só lá nesse momento onde o povo gritou: crucifica-o. Mas Isaías escreveu: era desprezado, o mais humilhado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e dele não fizemos caso. Era desprezado, o mais humilhado entre os homens. Jesus, ele viveu a sua vida toda sendo desprezado, rejeitado. Por isso, quando ele chegou diante da multidão para enfrentar o madeiro, ele não fugiu. Ele disse: Abba, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Nós aprendemos com José, com Abel, com Davi, com o filho pródigo, com Jesus, que muitas vezes nós vamos estar cercados por aqueles que querem o nosso mal. Mas se temos Deus que nos protege, se nós obedecemos à vontade de Deus, nós estamos seguros e guardados por Ele. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor: Deus, proteja-me, guarda-me. Vocês estão sendo enviados como ovelhas para o meio de lobos. Lá no seu trabalho, aonde você está, onde você vive,
Muitas vezes você não vai ser valorizado, você vai ser desprezado, rejeitado. Mas Deus, Pai Celeste, o Deus de amor, Ele nunca vai te rejeitar. Ele vai cuidar de você. Mesmo se você for lançado no poço, vendido como escravo, mesmo se te acusarem por algo que você não fez, mesmo se não derem valor nenhum às suas habilidades, como os irmãos de Davi, Deus é contigo. E você pode dizer como Davi, para as suas dificuldades, para aqueles que se levantam contra você, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, e todos saberão que existe Deus em Israel. Senhor nosso Deus, te louvamos porque o Senhor é Deus que cuida de nós. Te agradecemos porque Jesus não fugiu da cruz. Entre Barrabás, o condenado, e entre Jesus Cristo, o justo, o inocente Filho de Deus, a multidão gritou: crucifica-o. Mas eles foram motivados pelos sacerdotes, pelos anciãos, que por inveja se levantaram contra Jesus. E muitas vezes nós vamos enfrentar, ó Deus, dificuldades. Vamos enfrentar aqueles que não querem o nosso bem, que não querem nos alegrar, que não querem se alegrar com as nossas alegrias. Mas nós te pedimos: Deus, ajuda-nos. Porque nós não precisamos do aplauso dos homens, não precisamos da aceitação dos homens, precisamos da aceitação do Senhor. Precisamos que o Senhor nos aceite. E se nós temos a aceitação do Senhor, nós temos tudo que nós precisamos. Coloca isso no nosso coração e tira do nosso coração toda a corrupção do pecado, a inveja, a ganância, a cobiça. Em nome de Jesus, queremos servir os nossos irmãos, lavar os pés uns dos outros. E em nome de Jesus, amar o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém.